Oi, estou aqui nesse segundo vídeo para falar sobre a forma do feedback. Lembra que no primeiro vídeo eu falei sobre o conteúdo e no próximo vídeo eu vou falar sobre o clima do feedback. Esses três elementos, conteúdo, forma e clima, são os elementos que fazem a base de um feedback de sucesso ou um feedback fracassado. Ao longo da minha longa carreira como executivo, eu tive a oportunidade de observar o feedback sendo usado como uma poderosa ferramenta de desenvolvimento individual, muito poderosa. Mas também vi muitos feedbacks que fracassaram. E a forma é um dos elementos essenciais que fazem a diferença entre um feedback de sucesso e um feedback fracassado. Mas o que é a forma? A forma é o tom que você adota para comunicar aquilo que você quer comunicar. E ele tem um efeito muito grande no comportamento que a pessoa que recebe feedback vai ter. E eu quero usar 3 metáforas para explicar esse conceito para você. O primeiro tipo de feedback eu chamo de o feedback feitor. Ele não usa um chicote que é feito de couro e tem um cabo de madeira, mas ele bate com as palavras. É um feedback feito num tom agressivo, com palavras duras, que invariavelmente ofendem, humilham e desprestigiam a pessoa que está recebendo o feedback. E essa pessoa acaba criando uma barreira com relação a esse feedback. Numa das empresas que eu trabalhei, uma vez o presidente foi dar feedback a uma pessoa bastante sênior, era um diretor, e o feedback foi tão duro e agressivo que aquela pessoa que estava recebendo o feedback disse: chega, eu não quero mais trabalhar com você, dá as minhas contas. O efeito do feedback agressivo, feito no sentido de humilhar a pessoa, pode levar a essa situação, a uma situação de ruptura. É uma situação onde a pessoa que está recebendo se sente injustiçada, fica com muita raiva e ele deixa de produzir o efeito que a gente espera do feedback, é levar a pessoa à mudança, a reconhecer as áreas de debilidade que ela tem e esboçar uma reação de mudança. Então, muito cuidado com o feedback que é feito nesse tom. Ele pode produzir resultados, mas ele tem consequências que são muito negativas. O segundo tipo de feedback é aquele que eu chamo de feedback mãezona. É aquele feedback feito naquele clima legal, no clima amistoso, num tom bastante suave, bastante brincadeira. É um feedback que eu chamaria de muito, muito amigável. Bom, se é assim, qual é o problema desse feedback? O problema desse feedback é que, por vezes, ele deixa de conseguir indicar para a pessoa a gravidade da situação e ele deixa, pelo tom excessivamente amistoso, de levar a pessoa à ação. Eu já vi situações onde a pessoa recebeu um feedback do tipo mãezona e depois de 2 meses foi demitida. E foi demitida na mais completa ignorância, porque aquele feedback que só ressaltou os pontos positivos foi tão suave que a pessoa deixou de entender aquele elemento de urgência e de gravidade da situação. Mas há um terceiro feedback, que é o feedback que eu espero que você use, que é o feedback que eu chamo do tipo coach. O que é o feedback do tipo coach? É aquele na qual a pessoa que está dando o feedback ela vai mudando de posição, de papel ao longo do feedback. Então ele é um feedback muito assertivo, a pessoa comunica as coisas de uma maneira muito clara, mas à medida que o feedback avança, ela vai percebendo a reação da pessoa e ela vai mudando de papel. Talvez seja necessário que você seja acolhedor ao longo do feedback, se brotar alguma emoção, por exemplo, um choro. Você também vai ter que exercer o papel de coach no sentido de levar aquela pessoa a elaborar um plano de ação.
e você vai se posicionar como um ajudador para aquela pessoa, se oferecendo para acompanhar a evolução dela e fazer outras reuniões para ajudar essa pessoa a se desenvolver. O feedback do tipo coach é definitivamente muito efetivo. Talvez você queira se aprofundar um pouco mais nesses temas de relacionamento, e aí eu aconselho você a ler esse livro, Uma Psicologia do Afeto, A Carícia Essencial. Não tem nada a ver com carícia física, ele está falando de carícia emocional. Você também pode achar todo o texto desse feedback no nosso site www.sabicoaching.com.br, sabi, S-A-B-I. Vejo você no próximo vídeo.